Oi, gente. Então, hoje é dia 20, né? E nós estamos aqui naquele processo de quarentena, mas seguimos em frente com as nossas aulas. E eu vou tentar fazer essas aulas aqui via gravando para vocês, com os poucos recursos que eu tenho aqui de gravação. Mas vamos lá, né? Nós tínhamos falado a respeito do casamento, e quando nós falamos sobre o casamento, nós estudamos a natureza jurídica do casamento, depois nós falamos das várias formas de família, e claro que o casamento entra como dentro da família legítima, né? Mas isso é um fato que não exclui as outras formas de família, como a família monoparental, como as famílias estendidas, e hoje também falando das famílias formadas pelas uniões homoafetivas, né? Naturalmente e sobretudo que hoje o casal homoafetivo inclusive pode adotar, muito embora que apenas o casal homoafetivo já seria suficiente para a gente dizer que existe uma família, né? Mas, passado esse tópico da família, eu conversei com vocês a respeito de que há necessidade para se casar de uma série de requisitos, né? Sobretudo requisitos que vão enfrentar o plano da validade e, antes disso, o plano da existência do casamento, não é? E eu falei para vocês que para o casamento existir é preciso que exista a manifestação da vontade, não é? Que é um elemento fundante do casamento. Sem isso ele não existe. É preciso que haja, não é, a competência do órgão celebrante, portanto a autoridade precisa ser competente para fazer o casamento, né? E também há necessidade de verificar se os requisitos de validade, ou seja, se existem algum tipo de impedimento que, na verdade, invalidaria esse casamento. E aí nós estamos falando de situações que anulariam ou declarariam nulo o casamento, certo? E quando a gente falar isso, a gente já estaria no campo da validade, ok? Para isso, então, para verificar se existem esses elementos que possam impor algum impeço ao casamento, é que ele deve ser precedido de um ato de habilitação. Esse ato de habilitação, ele deve ser feito perante uma autoridade competente, ou seja, quem é a autoridade competente é o oficial de registro civil, tá? O Código Civil, ele fala do procedimento a respeito da habilitação do casamento, e o procedimento que deve ser observado são os artigos 1525 e 1532 do Código Civil. Então, aí nessa gama de artigos, nós vamos verificar, né, quais são os requisitos que devem ser observados, ou quais são os procedimentos que devem ser observados para se requerer a habilitação, né? Então, primeiro, a gente tem que verificar que o casamento vai exigir que se observe a idade núbil, né? Qual seja,
começamos até a falar sobre isso, que a idade núbio para casar é de 16 anos, né? Então, atingida a idade núbio, entre 16 anos até que se chegue à maioridade, portanto, de 16 até se completar 18 anos, até ter 18 anos completos, é imprescindível que o menor, e aí ele já é o menor púbere, não é menor impúbere, tenha autorização de ambos os pais, não é? E na ausência desses pais, os seus representantes legais, que podem ser, por exemplo, tutores, né? Se nós estivermos tratando de menores que perderam os pais e fora designado tutores para eles, né? Então, ambos os pais ou de seus representantes, né, para o casamento, que pode ser, por exemplo, os seus tutores. E aí a exceção que existe, né, é no caso, como eu disse para vocês, o menor que não seja menor de 16 anos, mas aí nós estamos falando entre 14 e 16 anos, que poderia casar com 14 anos para evitar, então, imposição no cumprimento de pena criminal ou em caso de gravidez. Essa questão da imposição de pena criminal, e aí eu estou falando, né, de um crime de sedução com relação a um maior que tivesse, então, mantido relações sexuais com uma menor com 14 anos de idade, isso já caiu na medida em que que se tornou atípico, né, essa figura penal. De modo que hoje, de qualquer sorte, a menina com 14 anos grávida pode ser buscada o suprimento de autorização para se casar, e aí ela vai precisar de uma autorização judicial, né? Nós vamos buscar no caso a supressão da idade núbio, né? E aí vai existir, quando a gente fala de habilitação para o casamento, e isto é importante, duas palavras que vão ser chaves no nosso entendimento, tá? A palavra não podem e as palavras não devem. É claro que a palavra não pode, ela significa uma negativa, ou seja, não é possível, não pode ser feito, né? A negativa é absoluta nesse sentido. Quando se fala não deve, é uma orientação que se dá, no sentido de que se fizer, você vai ter uma restrição, ou você vai ter ou você vai ser apenado, ou vai haver uma condição restritiva, né? E aí, então, nós vamos verificar aos poucos essas situações. Então, o artigo 1521, ele vai nos revelar, por exemplo, as causas de impedimento para o casamento. Então, são causas de impedimento. Eu vou agora dar uma paradinha, que eu vou pegar o artigo 1521 e aí eu volto com vocês, tá bom? Estão gostando? Já volto. Beijo.